Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no Iora Podcast. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Já ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um novo evento aqui no nosso canal do YouTube. Já siga o nosso perfil no Instagram, Iora Oncologia e Especialidades. Seja muito bem-vindo aqui. Eu sou Leonardo Macedo, eu sou cirurgião oncológico, cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui na Iora eu sou responsável pelo serviço de câncer de pele. Você pode contar comigo sempre que você precisar por aqui. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar especialmente com uma colega muito bacana, que é a doutora Mariana. Doutora Mariana, se apresenta para o pessoal, por favor. Olá, tudo bem? Então, o doutor Leonardo já falou, né? Meu nome é Mariana, eu sou reumatologista e estou aqui na Iora para poder ajudar a vocês com relação às doenças autoimunes e relacionadas ao sistema musculoesquelético. A reumatologia, né, para mim também é muita coisa nova. Eu não sei muita coisa de reumatologia. Eu espero aprender bastante aqui hoje com a doutora Mariana. Tenho essa expectativa. Doutora Mariana, a gente sempre que escuta alguém falar de reumatologia, a gente associa muito isso a pessoas ou ao sintoma que é a dor, né? E muita gente normaliza a dor, né? Até que ponto você acha que essa dor pode ser normalizada? Na verdade, Léo, nenhum sintoma, né, relacionado à dor, ele deve ser normalizado. A gente sabe que se o paciente está sentindo dor em algum lugar, né, seja nas articulações, seja na musculatura, seja relacionado a um quadro de inchaço ali nessas articulações, ele deve procurar algum atendimento para ter ali sanado quais são as doenças relacionadas a isso. E hoje em dia a gente fala muito em dor crônica. E relacionado a essa questão dessa cronicidade, cada vez mais a gente sabe que é multifatorial. Então, são vários fatores, incluindo sintomas ansiosos e depressivos aí associados. Esses sintomas, eles são o carro-chefe hoje do nosso Com consultório, né? certeza. Não tem dúvida disso. Mariano, antes um pouco da gente entrar na parte técnica, de falar de uma outra doença, de outra situação, eu queria que você se apresentasse um pouco mais e falasse um pouco mais para os nossos seguidores aqui do IoraCast e espectadores do IoraCast. Por que você escolheu a medicina? Eu falo que eu acho que eu fui escolhida. Eu não consigo te dizer quando que eu defini a questão da especialidade em si. Me lembro que desde muito pequena, ali com 6, 7 anos, eu já falava que queria fazer medicina. E ao longo do tempo, né, ensino médio, vi ali algumas possibilidades. Eu sou daqui de Araguaína, mas me mudei para Goiânia para fazer o terceiro ano do ensino médio, buscando justamente o ingresso na faculdade ao final do terceiro ano. E isso aconteceu, só que não aconteceu aqui em Araguaína. Eu sou formada pela PUC Goiás. Então, fiquei em Goiânia de 2010 até 2024, porque nesse período foi quando fiz a faculdade, terminei a faculdade. Eu não queria clínica médica num primeiro momento, eu queria fazer otorrinolaringologia, que era uma especialidade completamente, né, diferente. E aí, ao longo do tempo, falo que eu tive uma conversa muito séria com Deus para entender que o meu caminho não era para ser otorrino. E quando eu decidi prestar clínica médica, eu passei na residência, fiz clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e na sequência prestei prova tanto para geriatria quanto para reumatologia. E também falo que fui escolhida pela reumatologia. A reumato sempre foi uma especialidade que eu gostei de estudar desde a faculdade, mas eu não consegui perceber isso ao longo do tempo. Eu fui enxergar isso mais tarde. E encontrei com uma chefe, inclusive, muito querida, que é a doutora Fabiana Pina, que tinha sido minha professora na faculdade, e ao longo do tempo ela foi despertando esse interesse. E aí a gente conseguiu. Ela ainda foi a minha chefe dentro da residência também, junto com outros tantos grandes nomes. E aí dentro da Reumato eu sou muito feliz, muito realizada, não me vejo fazendo outra coisa hoje. Bacana. E o mais importante que eu tento pelo menos passar para os meus pacientes é a escuta, a questão de estar ali presente para escutar a queixa daquilo que ele tem que trazer para mim. Existem vários casos, cada paciente é único e cada dor, seja ela física,
emocional, ela também é única. E isso tem que ser dada a devida importância. Isso, agora nós vamos dar entrada então no tema reumatologia, de maneira geral, porque tem muita gente que não sabe o que que o reumatologista faz, né? Com certeza. Ele só trata dor articular, ele só trata o lúpus, só trata artrite reumatoide. Quando que alguém deve procurar um reumatologista, Mariana? Então vamos lá. A reumatologia é a especialidade, né, dentro da medicina que está relacionada às doenças do sistema autoimune. Então, aquelas doenças onde o corpo está atacando o próprio corpo. E também a gente trata daquelas doenças que são, a gente fala, né, os reumatismos de partes moles, as tendinites, as bursites. Então, isso também vem para a nossa parte. Às vezes algo ali em conjunto com a equipe da ortopedia, mas a gente também consegue, né, fazer esse olhar multidisciplinar. Às vezes, né, recomendação da fisioterapia, do psicólogo. Então, quando o paciente tem algum grau de dor ou está evoluindo com edema, inchaço nas articulações, ou surgimento até mesmo de lesões cutâneas, de úlceras orais, que são sintomas mais sistêmicos, ou alterações inclusive renais, pulmonares, que possam estar interligados a uma doença autoimune, é a hora de procurar o reumatologista. Muita gente associa a reumatologia à dor, né, de maneira geral. Sintoma de dor, dor articular, enfim, dores generalizadas, a gente pode falar também. E talvez exista uma diferença entre uma dor normal e uma dor inflamatória, que seria aquela dor relacionada a um reumatismo de parte mole, enfim, Sim. articular. Por exemplo, paciente que tem dor ao acordar, inchaço nas articulações, cansaço constante sem uma explicação. O paciente que ignora esses sintomas, o que pode acontecer com ele a longo prazo e do ponto de vista reumatológico? A gente até fala que a divisão da dor aí, nesse sentido, ela envolve a dor mecânica e a dor inflamatória. A dor mecânica é aquela que melhora quando o paciente fica mais quietinho, mais em repouso. E a dor inflamatória é aquela que melhora quando o paciente faz algum movimento. Então, geralmente o paciente acorda, tá ali meio travado, com uma rigidez matinal. A gente fala que tem que ter um movimento, geralmente mais em mãos, que essa rigidez é mais relatada. E o paciente fala, doutora, tem que levar ali um certo tempo de movimento para conseguir fazer com que as coisas peguem no eixo. Eu até costumo brincar que precisa existir uma lubrificação ali primeiro para depois engrenar. Então, essa dor de padrão inflamatório, ela vai melhorar ao decorrer do dia, e aí está mais relacionada às doenças de cunho inflamatórias, como artrite reumatoide. Diferente da osteoartrite, que é a famosa artrose, que é uma dor de padrão mais mecânico. Em relação, você já começou a citar algumas doenças, eu queria falar, quais são as doenças reumatológicas mais comuns que a gente tem hoje? Hoje, talvez a mais em alta, né, que a gente tem visto é de fato a fibromialgia, que inclusive no dia 12 de maio a gente comemorou o dia da fibromialgia, que tem, né, muita associação aí com o padrão emocional. Trata-se de uma alteração de percepção de dor. Então, o cérebro do paciente não consegue identificar a dor como de fato deveria. Alguém que não tem fibromialgia interpreta essa dor como um nível 2 de 10, o paciente que tem fibromialgia vai interpretar essa dor como um nível 10 de 10. E isso gera uma percepção para o paciente muito aflorada ali, porque ele não entende como que ele tem uma dor muito mais alta do que uma pessoa normal teria, né? Então, a fibromialgia e hoje a questão da artrose, que é a osteoartrite, está muito aí envolvido. E a gente sabe que tem outras doenças? Temos. Lúpus, artrite reumatoide, as espondiloartrites, síndrome de Sjögren, que aí são doenças que têm um cunho inflamatório e autoimune muito mais importante do que a relação da fibromialgia e da artrose. Mas em termos de prevalência, essas duas seguem sendo a número 1. Qual que você acha que mais impacta na qualidade de vida do paciente? Sendo muito sincera, eu acho que cada paciente é único. Então, aquela dor, aquilo que o paciente está vivendo, ele vai ter o seu sofrimento e o seu impacto na qualidade de vida. Então, é muito difícil falar que
Pode existir um lúpus mais leve que não vai ter um impacto tão grande, ao mesmo tempo que você pode ter um lúpus mais importante que o impacto vai ser maior. Pode ter um caso de fibra um pouco mais leve e um caso de fibra mais exacerbado. Então, cada paciente é único e vai interpretar esse impacto na qualidade de vida de maneiras diferentes. Até porque as percepções dele enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto todas as outras relações que ele tem por trás também vão ter influência nessa questão de qualidade de vida. A gente sabe, de maneira geral, que as doenças reumatológicas, elas têm um cunho autoimune. É o corpo contra ele mesmo, de alguma maneira. Tenta explicar para o nosso público o que é uma doença autoimune, como que ela se comporta. Então vamos lá, de uma maneira muito, ali básica, uma doença autoimune ela nada mais é do que as suas células de defesa tentando brigar contra algo que é normal do teu corpo. Então, na verdade, ele interpreta que o teu normal é algo que está alterado e que ele precisa se defender. Então, é algo assim que desperta uma doença num lugar onde não deveria estar acontecendo. E aí, muitas vezes, nós precisamos fazer esse diagnóstico correto de qual doença se trata para poder entrar com um tratamento adequado e arrumar um novo exército contra esse primeiro exército, para deixar o que é o normal do corpo tranquilo. Então é o corpo que ataca ele mesmo. Com certeza. E uma pergunta assim que muita gente quer saber isso, né? Até antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer um convite. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. Já segue o nosso perfil também lá no Instagram para receber muito conteúdo de qualidade. Uma pergunta muito importante que todo mundo ali quer saber. As doenças reumatológicas têm cura ou controle? Algumas têm cura, outras têm controle. Então, aí a gente depende realmente de avaliar cada caso para poder fazer essa constatação. É claro que quando a gente fala em doenças autoimunes, na grande maioria das vezes elas vão ter apenas um controle e uma estabilidade. A gente fala que a doença entrou em remissão. Então, a gente mantém ela sob controle com o uso das diversas terapêuticas que a gente tem disponível hoje em dia e mantém ali a doença como se a doença estivesse dormindo, tranquilinha, sem afetar, o paciente. Mas isso envolve muito o paciente também fazer uma adesão adequada ao tratamento. Muito bem. Uma questão muito interessante, né, e que é corriqueira no nosso consultório. Eu também tenho a oportunidade de tratar a doença autoimune mais diagnosticada do que tratar, né? Por exemplo, eu como cirurgião de cabeça e pescoço, a gente se depara muito com síndrome de Sjögren, né, que é uma doença das glândulas salivares, né, boca seca, olho seco, entre outras coisas, e também a tiroidite Hashimoto. E muito a gente observa assim no nosso dia a dia, que a gente se depara com esses pacientes, a gente vê erros comuns que a gente observa relacionado a isso. No consultório, doutora Mariana, o que você mais vê? Automedicação, achar que é só problema da idade, demora anos e anos para investigar. Já teve um paciente que você pensou que tivesse tratado antes, caso ele tivesse intervido, teria evitado aquela sequela ou aquele problema, ou pior, aquele problema? Com certeza. Acho que talvez aí dentro da reumato, o grande X é o paciente conseguir ter acesso ao serviço. Às vezes ele passou por vários médicos, mas que não teve essa perspicácia de entender que aquilo poderia ser algo reumatológico e fazer o direcionamento correto do paciente para a especialidade. E às vezes, nesse meio tempo, o paciente perde timing de tratamento. E aí ele evolui com algumas deformidades, como por exemplo, das espondiloartrites, da artrite reumatoide, que aí ele vai ter um prejuízo funcional no decorrer ali da vida dele. Então, se o paciente chega até o médico especialista com o tempo correto, a gente consegue fazer um tratamento mais adequado. Agora, questão de automedicação, a gente ainda vê, talvez um pouco até menos, porque acho que quando se trata de algo um pouco mais difícil de lidar,
os pacientes têm um pouco de receio de ficar ali querendo se automedicar sem procurar para poder fazer uma avaliação adequada. Pensar que é coisa da idade, a gente já sabe que isso é uma grande falácia, né? Não adianta. Hoje a gente vê pacientes jovens, inclusive dentro da reumatologia, a gente tem doenças que são diagnosticadas ainda na infância e na adolescência. Então, é muito importante procurar o especialista, né, à medida que for surgindo ali os sintomas. Em relação à qualidade de vida, de maneira geral, vamos tentar trazer isso para a prática. Existe muito mito e às vezes verdade também em torno disso aqui que eu vou te perguntar. Por exemplo, quem tem dor crônica, ele pode fazer atividade física? O que que piora a dor? O que que ajuda de verdade esse paciente? O exercício, o sono, a alimentação, o controle do estresse, a ansiedade, né? Eu queria que você fizesse o seguinte: existe, se você pudesse ter 3 dicas aqui para os nossos espectadores, né, 3 dicas de ouro, assim, para quem tem alguma dor crônica hoje, quais seriam essas dicas? Tá, vamos lá. Então, num primeiro momento, se a gente pensa em dor, a grande tendência é a gente achar que a gente teria que ficar quietinho, paradinho, sem fazer absolutamente nada. E isso é a primeira inverdade, né? Na grande maioria das vezes, é lógico que existem alguns casos que a gente vai ter algumas limitações, mas na grande maioria das vezes a gente indica que a atividade física esteja ali acontecendo. Às vezes em graus mais leves, mas que ela esteja acontecendo. Por quê? Os nossos ossos, eles não são segurados por um parafuso. Quem segura os nossos ossos são os nossos músculos. Se a gente não tá com os músculos fortalecidos para fazer essa segurança, a gente vai ter um enfraquecimento muito importante e, como a gente já tem visto em vários estudos, gerar um monte de outras doenças, não somente as reumatológicas. Eu brinco que acho que a prática da atividade física é a ladainha de todos os médicos. Os pacientes vão sempre escutar de todos os médicos sobre a importância da prática da atividade física. E se todos nós falamos de todas as especialidades, algum benefício tem que ter. Né? Então, às vezes o pilates, a hidroginástica, a própria musculação, é lógico que aí avaliando de maneira individualizada, mas a prática da atividade física, para mim, seria o número 1 de todos os benefícios. Manter uma alimentação saudável. E aí, quando a gente fala em alimentação saudável, eu não gosto muito daquela questão de ser restritiva demais, de pensar que, não, você está proibido de comer alimento A, ou alimento B, ou alimento C. Mas procurar ter uma alimentação equilibrada, né? Evitando alimentos muito ricos em açúcares, em gorduras, no geral. Não fazendo uma alimentação muito restritiva, porque senão acaba que em um determinado momento isso vai para o espaço e você não consegue restringir ali daquela forma. Manter uma boa qualidade de sono, né? Hoje a gente fala muito na questão da higiene do sono, então se preparar ali um momento antes de dormir, ficar mais longe das telas. A gente vê a importância de você dormir ali umas 8 horas na noite, o tanto que o dia seguinte é muito melhor. Alguns pacientes têm algumas dificuldades em relação ao sono não reparador, aquela sensação de sempre acordar fadigado, cansado, porque não dormiu bem. E uma coisa é você não dormir bem uma noite, 2 noites, outra coisa é você estar ali com isso sempre, perpetuado. Então, se tiver com algum desses sintomas, a gente precisa que o paciente passe em consulta. E o controle do estresse? Muito, muito importante. Nós todos vivemos numa vida muito acelerada, né, hoje em dia. Então, fazer momentos de pausas, de ter ali um momento de descanso, de lazer com a família, com aquelas pessoas que a gente gosta, é muito importante. Agora sobre mito, né? É verdade que o frio piora o reumatismo, né? Quem tem doença reumatológica não pode treinar, não pode fazer atividade física intensa também, né? E existe algum alimento específico que vai piorar a inflamação, que vai piorar alguma determinada doença? Bom, vamos lá. Com relação ao frio, a gente não sabe muito bem qual a base fisiopatológica relacionada a isso aí. Mas o que eu percebo dentro do consultório é que a grande maioria dos pacientes reclamam que quando está num ambiente mais gelado, sente que as dores pioram.
Mas a gente tem ali, né, uma percepção de mantendo um pouco mais aquecido, vai ter um conforto melhor. Nossa região é bem quente, então não costumo ver tanto. Às vezes mais relacionado mesmo à questão do ar-condicionado ou de um dia mais chuvoso. Em relação a algum alimento específico que possa desencadear, a gente tem visto aí algumas correlações à parte dos açúcares, né? Que isso já vem sendo muito bem estudado. Mas eu acho que a avaliação ela é muito individualizada, porque a restrição completa a um determinado alimento, ela vai acontecer quando o paciente de fato tiver a indicação de ser restrito àquele alimento. Eu não acho que dá para generalizar e falar que alimento A ou B causa uma gama de inflamação. Muita gente, assim, sabe que o cuidado que a gente oferece aqui na Iora Oncologia e Especialidades, ele é diferenciado, ele é integrado. As equipes conversam muito entre si. Como que funciona o acompanhamento do paciente reumatológico aqui na Iora Oncologia? Qual que é a importância de olhar esse paciente como um todo? O resultado final desse paciente, ele muda? Muda, e muda muito. Porque quando a gente faz a abordagem, né, mais individualizada, o paciente vai buscar aquele acolhimento. Eu parto do princípio do seguinte: se eu, enquanto paciente, gostaria de ser bem tratada por um médico, eu quero que os meus pacientes se sintam da forma que eu me sinto quando eu sou bem tratada por um médico. Então, eu acho que essa questão do acolher, principalmente aquela queixa do paciente que está com dor, com alguma coisa ali que está incomodando, ela é muito importante. Né? A escuta ativa desse paciente é aquilo que muitas vezes a gente vai ter para justamente fazer a nossa hipótese diagnóstica. Então, nesse sentido, fazer esse atendimento mais humanizado, mais próximo, tentar resolver todas as necessidades que esse paciente precisa, é o que a gente busca aqui dentro. Muito bem. E assim, Mariana, você sendo bem direto, depois de tudo que você vê no seu dia a dia, atuando na reumatologia, lidando com pacientes com início de doença, pacientes com doença moderada, paciente com doença grave, o que te mais preocupa em relação a lidar com a dor dessas pessoas? O que te preocupa de fato? O que mais me preocupa é de fato que esse paciente consiga chegar a um atendimento especializado da maneira correta e de preferência no tempo certo. Porque a partir do momento que ele chega, ele vai conseguir ter esse tratamento organizado e estruturado para poder ter uma melhor qualidade de vida. Como a gente conversou, nem sempre a gente vai conseguir curar, mas, né, a gente pode aliviar esse sofrimento e garantir que o paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor aí ao longo dos anos. Para a gente fechar e encerrar, para você saber o que a gente falou no encerramento, você vai ter que se inscrever no nosso canal e já seguir o nosso perfil lá no Instagram. Já deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que a nossa equipe vai entrar em contato com você para a gente mesmo tá respondendo direto para você. O que você tá, qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dor, conta com a gente para te ajudar aqui na Iora. Para fechar então, se para essas pessoas aqui que estão assistindo de maneira geral, se elas pudessem sair daqui com uma informação que pode mudar a vida dela frente a uma doença reumatológica, o que você acha que eles precisam saber a partir de hoje? Qual que seria essa dica de ouro para eles? Bom, então uma dica de ouro. No sintoma, né? Se você começou a ter alguma dor diferente daquilo que você já percebeu, ou tá seguindo um padrão muito diferente, tá tendo inchaço, seja nas articulações, ou vermelhidões, ou ainda alguma lesão de pele, algum sintoma que te preocupe, venha até nós para que a gente possa fazer um atendimento humanizado, especializado, com a escuta ativa e fazer a melhor hipótese diagnóstica e, consequentemente, o melhor tratamento. E pratique atividade física. Excelente, então, doutora Mariana, te agradeço imensamente seu tempo, você está aqui com a gente. Já deixa o joinha, você que chegou até aqui, próximo do final, já curte esse vídeo, compartilha ele com todo mundo que você conhece, para que essas informações que são de muita qualidade cheguem para outras pessoas e essas pessoas também compartilhem com outras pessoas, para que essa informação ande
informações de qualidade. Tivemos aqui então a doutora Mariana Guimarães, médica reumatologista, aqui da Iora Oncologia. Se você convive constantemente com alguma dor, tem algum sintoma de rigidez, de articulação, cansaço sem explicação, não ignore os seus sintomas. Aqui na Iora a gente trabalha com equipe integrada que pode te ajudar não só a tratar o seu sintoma, que é a dor, mas fazer o seu diagnóstico e te ajudar com o seu problema. Conte com a gente aqui sempre na Iora Oncologia. Se esse episódio faz sentido de fato para você, já compartilha com todo mundo que você conhece. Até o próximo episódio, um grande abraço e conte com a gente aqui sempre que precisar.